Hoje a gente vai conversar sobre algo que alguns estudos de mercado estão apontando. Um fenômeno que parece que pode gerar uma movimentação grande de capital aqui no Brasil. Isso mesmo, a gente está falando dos ciclos das taxas de juros. Exato. E como que isso historicamente parece ter impactado os investimentos. A ideia aqui é entender um pouco melhor como as expectativas para esses juros lá na frente mexem com ações, fundos imobiliários, renda fixa e que oportunidades podem estar surgindo, né? É uma dinâmica bem interessante. Ok. Então, para a gente começar, um ponto-chave nessa história toda é a tal da curva de juros futuros, o DI futuro. Sim, fundamental. Basicamente, ela mostra o que o mercado está esperando da Selic, da taxa básica, lá para frente, né? E o padrão que se observa historicamente é quase um espelho assim. Uma relação inversa, né? Isso. Quando a expectativa para esses juros mais longos cai, alguns ativos tendem a se valorizar. A gente fala de ações, FIIs, até uns títulos de renda fixa específicos. E o contrário também acontece, claro. Se a expectativa de juros sobe, esses ativos tendem a cair. Exato. E o que é fascinante, e os estudos que a gente viu destacam bem isso, é olhar ali para trás entre 2016 e 2020. Lembra desse período? Lembro. Foi um período bem marcante. Pois é, lá em janeiro de 2016, os juros futuros, o DI, chegaram a bater perto de 16% ao ano. Era muita coisa. Nossa, 16%? E nesse cenário, o Ibovespa estava ali, meio de lado, nos 40 mil pontos. O IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, estava marcando uns 1.300 pontos. E os títulos do Tesouro, tipo IPCA Plus 2045, pagavam IPCA mais quase 7, 8% ao ano. O preço unitário eram uns R$ 650. Uma taxa enorme, realmente. E aí veio a virada, né? Como foi isso? Pois é, aí os juros futuros começaram a cair. Não foi de um dia para o outro, claro, mas teve uma queda bem forte até meados de 2018 e depois de novo ali no comecinho de 2020. E o impacto nos investimentos foi visível. Totalmente. O Ibovespa, por exemplo, mais que dobrou. Foi para 72 mil e depois chegou a bater 120 mil pontos. Caramba! O IFIX, dos FIs, quase triplicou. Saiu de 1.300 para 2.100 e depois foi buscar os 3.200 pontos. E aquele título indexado à inflação que a gente comentou. Usando um Tesouro IPCA Plus 2035 como referência nos estudos, o preço dele saltou de R$ 650 para 1.200 e depois chegou a R$ 2.000. Nossa, que diferença. Mas explica pra gente como isso funciona na prática. Qual o mecanismo por trás dessa valorização toda? Olha, a lógica é mais ou menos assim. Quando os juros caem, a renda fixa mais tradicional, aquela de curto prazo, fica menos atrativa, né? O rendimento diminui. Faz sentido. Aí isso pode levar o investidor a procurar outras coisas, tipo buscar um retorno melhor em fundos imobiliários, por exemplo. Para as ações, juros mais baixos geralmente são vistos como algo bom, Por quê? porque melhora a percepção de valor das empresas, o valuation, sabe? O dinheiro fica mais barato para elas investirem e as projeções de lucro futuro acabam valendo mais no presente. Entendi. E os títulos de renda fixa, aqueles mais longos? Ah, esses têm um efeito bem direto. Aqueles títulos pré-fixados ou indexados à inflação, tipo IPCA Plus, que foram comprados quando as taxas estavam altas, eles se valorizam por causa da marcação a mercado. Marcação a mercado. Mais baixos, eles ficam mais valiosos. E aí, bom, a gente chega no ponto crucial, o momento atual. Os estudos indicam que a gente estava, até pouco tempo atrás, com taxas de juros futuras bem altas de novo. Lembrava um pouco aquele cenário lá de antes de 2016. Sim, taxas bem elevadas nas projeções, mas parece que já começou um movimento, né? Esses juros que chegaram a rondar os 15% deram uma recuada recente ali para a faixa dos 13%. A pergunta que fica no ar é: será que é o começo de um novo ciclo de queda? E se a gente conecta isso com o quadro maior, entra a tal ideia da transferência de riqueza que você mencionou no início. Isso, o que seria essa transferência? A tese que quem consegue se posicionar antes de uma queda mais forte dos juros, naqueles ativos que tendem a ganhar com isso, como ações, FIIs ou títulos longos indexados à inflação, tipo Tesouro Renda Mais, pode ter ganhos bem expressivos. Faz sentido.
pegar o movimento desde o início. Exato. A gente viu exemplos no Tesouro Renda Mais 2065. As taxas chegaram a ser IPCA mais 7,34%. Aí recuaram para IPCA mais 6,80%. E só essa pequena queda já gerou valorização pela marcação a mercado. E alguns cenários que foram analisados projetam um potencial ainda maior se essas taxas continuarem caindo nos próximos anos, digamos para IPCA mais 4% ou 5%. Então, a análise sugere que o timing, o momento de entrar, pode fazer uma diferença grande nesse cenário. Pode fazer uma diferença bem significativa, sim. É o contraste com quem fica só na renda fixa de curto prazo, sabe? Aquela mais ligada à Selic do dia. Se a Selic realmente cair, como se espera nesse cenário de queda de juros futuros, a rentabilidade desses investimentos mais conservadores vai diminuindo junto. Interessante. Mas tem um dado curioso que os levantamentos mostraram. Apesar desse potencial todo que as análises descrevem, a adesão a alguns desses instrumentos parece baixa. É verdade. O Tesouro Renda Mais, por exemplo, segundo informações do próprio Tesouro Direto, representou só os 2% do total investido lá na plataforma em 2024. É bem pouco, né? Muito pouco, considerando o cenário. Aí fica a pergunta: por que será? Falta de conhecimento, talvez? Medo do risco da marcação ao mercado? Não sei. Mas o ponto é que, segundo essas análises, entender esses ciclos parece ser fundamental para investir bem. Com certeza, navegar por esses ciclos é parte do jogo. E com base nisso tudo que a gente conversou, sobre os ciclos de juros e os possíveis impactos nos investimentos, como você aí está pensando sobre a alocação dos seus investimentos para os próximos anos? Ou talvez tenha ficado alguma dúvida sobre essa dinâmica de juros e preços. Deixe seu comentário aqui embaixo para a gente. Boa. Queremos saber a opinião de vocês. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Considerando essa natureza cíclica das taxas de juros que os estudos apontam, como o investidor de longo prazo pode se preparar? Não só para tentar aproveitar as quedas, mas também para se proteger e navegar pelos períodos de alta, que a gente sabe que também vem, né? Fica aí para pensar. Bom, é isso por hoje. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima. Até a próxima!